Está no ar a CEO TV, seu podcast empresarial no Brasil, esse canal de comunicação que a gente conversa de forma informal com executivos, com pessoas relevantes, com pessoas que podem contribuir para a humanidade e que possa promover o empreendedorismo nos corações das pessoas, tá? Hoje a gente tem uma grande honra de receber uma pessoa que simplesmente mudou o mundo. E me parece que ele está preparando para mudar o mundo outra vez. Então nós recebemos hoje com muita honra, além de ser um ídolo meu e um ídolo de milhões de pessoas no mundo inteiro, o mestre Rorion Gracie. Obrigado pela oportunidade e eu estou empolgado em compartilhar um pouco da minha história com vocês. Mestre, uma honra ter você aqui conosco, né? Veio da Califórnia, está aqui no Brasil. Você está no Brasil, quais são os seus planos por aqui? Quais são as novidades que você traz da América aqui para o Brasil, mestre? Eu vim cuidar, porque eu sempre tenho bons contatos aqui no Brasil e eu estou muito empolgado com as possibilidades cada vez maiores que surgem para a gente poder compartilhar não só ideias do jiu-jitsu, como também os conceitos de saúde, bem-estar e tal, baseados no conceito da dieta Gracie. Eu estou muito animado com isso e tem ajudado a muita gente. Então eu quero compartilhar com vocês algumas dessas possibilidades e pode ser que a gente possa realmente impactar mais e mais pessoas nesse sentido. O jiu-jitsu no Brasil, quando foi que começou o jiu-jitsu? Quantos anos existe jiu-jitsu no Brasil? Parece que foi no começo dos anos 1910, 15, que veio para o Brasil Mitsu Maeda, um professor de jiu-jitsu japonês. Ouvi dizer, inclusive, que ele veio como assistente da colônia de imigração japonesa para o Brasil. O meu avô Gastão, na época, era um sujeito muito influente em Belém do Pará, ajudou o professor Maeda a se estabelecer na região e, para mostrar gratidão àquele favor, ele se ofereceu a ensinar jiu-jitsu ao meu tio Carlos, que na época tinha 13 para 14 anos. Que era um garoto muito endiabrado, inclusive, não sei o quê. Então o tio Carlos começou a treinar com o professor Maeda, treinou com ele durante alguns anos, e quando a família se mudou de Belém do Pará para o Rio de Janeiro, o tio Carlos começou então a ensinar o jiu-jitsu que ele tinha aprendido para os irmãos. E, como não tinha uma profissão liberal específica, começou a ensinar jiu-jitsu também para outras pessoas, entendeu? E nessa pesquisa dele, nessa vontade que ele compartilhava o jiu-jitsu e tal, ele foi treinando cada vez mais e tal. Dizia que na época ele fazia um anúncio de jornal: se você quiser ter uma costela quebrada ou um braço partido, procure o Carlos Gracie. Era o marketing que ele fazia na época. E o negócio foi crescendo, foi desenvolvendo cada vez mais. O meu pai, o Hélio Gracie, que era o mais novo dos 5 irmãos, tinha uma saúde muito frágil. Ele dizia que ele tinha um pouco de fraqueza, ele corria um lance de escada e tinha desmaios, vertigem, ninguém sabia por quê. Os médicos, na época, inclusive, recomendaram que ele ficasse sem fazer atividade física nenhuma. Então ele passou muito tempo assistindo os irmãos treinando jiu-jitsu e praticando e tal. E foi praticamente assim que ele aprendeu. Até que um dia, quando ele tinha 16 anos de idade, os meus tios não estavam em casa, mas chegou um aluno para tomar uma aula. Ele falou: olha, meus irmãos não estão aqui, mas se o senhor quiser eu dou aula, falou para o aluno. O cara falou: tá bom, garoto, vamos brincar. Ele entrou no ringue e deu aula para o cara. Quando ele terminou a aula, o tio Carlos chegou se explicando: olha, desculpa pelo atraso, então vamos fazer a nossa aula. E o aluno falou: não, Carlos, eu fiz aula com o teu irmão Hélio e gostei. Aliás, se você não se incomoda, eu queria ser aluno daqui para frente, aluno dele. Ou seja, o papai foi promovido a professor pelo próprio aluno, entendeu? O que o velhinho percebeu rapidamente, logo depois que ele começou a dar aula, é que as técnicas que ele havia decorado, assistindo os irmãos praticando jiu-jitsu, requeriam uma certa força, uma habilidade física que ele não tinha. Então ele, através da experimentação, começou a modificar os movimentos do jiu-jitsu tradicional japonês, adaptando eles para ele, Hélio, que apesar da fraqueza física, pudesse ter eficiência. Então, nesse processo de modificação das técnicas, dando mais ênfase a um trabalho assim de alavanca, um movimento mais simples, usando os movimentos naturais do corpo, foi que deu início ao que a gente chama hoje em dia de Brasília Jiu-Jitsu ou Gracie Jiu-Jitsu. Foi essa modificação que o papai fez, para que ele pudesse ter eficiência, como eu disse, apesar da fraqueza física dele. Nessa modificação, como nós estamos falando de uma arte marcial, ele, para testar essas modificações que ele fez, ele começou a desafiar todo mundo. Que você, para testar uma briga, tem que ser dentro do ringue. Se fosse uma cozinha, tinha que ser uma receita, tinha que ser na cozinha. Como o negócio dele era briga, ele começou a desafiar todo mundo e foi sendo bem sucedido nas lutas que ele fazia. E às vezes lutava com gente que era muito maior, mais pesado que ele, às vezes o dobro do peso dele.
E nesse processo de começar a lutar com muita gente, ele teve a pachorra, o cuidado de guardar recortes de jornais que eu tenho hoje comigo, que vão até final da década de 20 e 30, entendeu? Então ele guardou praticamente, nós temos 100 anos de história guardados no Museu Grace. Se você tiver a oportunidade de visitar o museugrace.com, vocês podem ver que vai ter muita história contada ali com recorde de jornal, coisa interessante aberta. Então, o que fez? Ele começou a juntar esse material, foi fazendo uma sequência de lutas que causaram muita atenção, chamaram muita atenção do povo na época, e o Hélio Gracie tornou-se o primeiro herói esportivo do Brasil, na minha visão. Conclusão, fez lutas excepcionais, lutou com o Kimura, campeão do mundo. Antes, primeiro de lutar com o Kimura não quis lutar com ele porque era uma diferença de peso muito grande. Falou, você é muito pequeno, não quero lutar com você. Então, o papai lutou com o Kato, que era vice-campeão do mundo, ganhou do Kato no estrangulamento, e depois lutou com o Kimura. Quer dizer, foi a primeira vez na história que um campeonato mundial de jiu-jitsu foi disputado fora do Japão. Pelo título, foi o papai com o Kimura no Maracanãzão, Maracanã Grande. Então, quer dizer, foi um troço assim excepcional. Lutou com o Valdemar Santana, foi a luta mais longa da história, uma briga, que 3 horas e 40 minutos. Quer dizer, histórias assim do arco da velha. Em conclusão, o velho teve muitas histórias dessas interessantes. E quer dizer, esse é um pedaço da brincadeira. Então foi aí que o negócio começou no Brasil para a gente, foi dessa maneira. Essa